Para acessar a planilha, né, basta clicar aqui em Martingale, acumuladas por linhas, colunas e combinações premiadas. Vai aparecer então essa lista aqui com as 500 últimas premiações. No caso, nós estamos hoje na... Deixa eu puxar aqui, vamos ver lá no final. O último sorteio foi o 22,90, tá? E toda a lista vai ter sempre essa linha aqui, num tom de rosa, que é uma linha guia para a gente estar sabendo, então, aí do que se trata cada coluninha dessa. Então, a primeira coluna é o número do sorteio, essa segunda coluna que está com L1 é a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4 e linha 5, e a quantidade de dezenas que foram sorteadas em cada linha. Então, se a gente pegar aqui o último resultado, 22,90, na linha 1 nós tivemos 4 dezenas, e tivemos 4 dezenas também na linha 5, por isso que as duas estão aqui em vermelho. Sempre vai ter um destaque, né, com cor diferente para a quantidade de dezenas sorteadas naquela linha. No caso, 4 dezenas sempre com a cor vermelha, e quando a gente tiver 5 dezenas, como aconteceu aqui no 22,80, teremos então a cor num tom de bege aqui. Também para as colunas, então nesse sorteio 22,90, nós tivemos 4 dezenas na coluna 3, na coluna 4 e na coluna 5. Observe aqui que as 3 últimas colunas estão aí com 4 dezenas sorteadas, por isso 444 aqui. Muito bem, a gente pode até dar uma conferida rápida, 22,90, quantas dezenas por linha, só a gente voltar aqui para a página principal, a gente vai cair aqui exatamente na página do sorteio e vai poder estar conferindo então. Linha 1 com 4 dezenas sorteadas, 2, 3, 4 e 5, e também aqui tivemos a linha 5 com 4, olha lá, 22, 23, 24 e 25, né? Com relação a colunas, coluna 3, coluna 4, coluna 5, todas com 4 dezenas sorteadas, 3, 8, 13, 23, 4, 9, 19, 24, 5, 10, 15 e 25. Então, exatamente essas informações que são trazidas para a gente e com um diferencial aqui, né? Nós temos as combinações possíveis dessas 5 linhas, combinadas 3 a 3, linha cheia, lógico, né? E isso resulta em 10 combinações possíveis. Por exemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 3, 4, 1, 3, 5, 1, 4, 5, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 4, 5 e por último 3, 4, 5. Essas são as 10 combinações possíveis para se trabalhar com 5 linhas, tomadas de 3 a 3. Pura matemática, vamos lá. Nesse caso aqui, tanto a combinação 1, 2, 5, isto é, linha 1, linha 2 e linha 5 cheia, resultaram aí em 11 pontos, que é premiação, né? 11 pontos paga hoje, no dia de hoje, R$ 5,00, a aposta custa R$ 2,50. Então, também 135, também 11 pontos, premiação também. Por quê? Porque se nós pegarmos a 135, significa a linha 1 com 4 pontos, a linha 3 com 3 pontos e a linha 5 com 4 pontos. Então, 4 com 3, 7, 7 com 4, 11 pontos. Então, é exatamente isso que está sendo mostrado aqui. Dessas combinações, dessas 10 combinações, qual é a quantidade de pontos, né, que se obteria, né? E quais delas estão, então, premiadas. E as premiadas sempre vêm com cor diferente. No caso de 11 pontos, cor azul. Se tiver 12 pontos, como é o caso aqui da 22,80, que teve uma coluna, aliás, uma linha aqui com 5 pontos, a linha 5, né? Então, essa combinação 1, 4, 5 já dá 12 pontos. Linha 1 com 3, linha 4 com 4 e a linha 5 com mais 5 pontos. Então, 9 com mais 3, 12. 12 pontos aqui para a combinação 1, 4, 5 e também 11 pontos para a combinação 2, 4, 5. Tá bom?
Isso também é feito, esse cálculo é feito também quando a gente tem aqui as colunas. Nesse caso aqui, do último sorteio, 22,90, se nós levarmos em consideração colunas 3, olha lá, coluna 3, essa coluna aqui, coluna 4, coluna 5, todas com 4 pontos, então 12 pontos para a combinação 3, 4, 5, como é mostrada aqui. Bacana, né? Então, com isso, a gente consegue saber como é que está a questão dos sorteios com relação a essa aposta de linha cheia. É muito difícil, quase que impossível, você ter aqui os 15 pontos nesse sistema. Por isso que o objetivo não é aqui os 15 pontos, mas sim a premiação. Tá? Dentro do martingale, essa também é uma estratégia que pode ser adotada, que pode ser seguida, sempre com toda a cautela, não é para qualquer apostador, por isso que quando eu falo do martingale eu coloco lá o stop loss, tá? Mas de uma forma geral, para quem trabalha com estatística e também trabalha com fechamentos, é muito interessante saber como é que está a questão da distribuição de prêmios, levando em consideração o sistema de combinação tanto de linha quanto de coluna. Dos últimos resultados, a gente pode perceber que há uma concentração, isso é quase que recorrente, né? É uma concentração maior aqui de premiação para as colunas, né? Levando em conta combinações de colunas, do que levar em conta combinação aqui as combinações de linhas, né? Tá, isso aqui já é uma informação visual, né? Se a gente vê aqui as 10 últimas anteriores, né? Vamos ver que a situação se inverte, a gente tem uma concentração maior de premiação aqui para as combinações de linha do que para as combinações de coluna, né? E assim, aqui está mais ou menos equilibrada, aqui tem uma distribuição um pouco menor, mas observe também que é muito raro acontecer de a gente ter um sorteio e não ter nenhuma, né, seja combinações de linha ou combinações de coluna, não ter nenhuma premiação. É muito assim, frequente a gente ter premiações aí, né? Tem algumas situações em que isso não acontece, é o caso aqui, por exemplo, do 2272, que nós não tivemos aqui nenhuma premiação para combinações de linha e também não tivemos aqui nenhuma para as combinações de colunas. Tá? Não é muito frequente isso não. Ou sai para um lado das linhas, ou sai para o lado das colunas, ou sai para os dois lados. Mas de vez em quando acontece aqui também, ó, 2263 não teve, porque saiu 333, né? E aqui nas linhas e saiu 3, 4 e 2 aqui nas combinações de colunas, de tal sorte que resultou em não ter nenhuma combinação premiada. Uma última informação bastante interessante é essa que traz aqui no final a quantidade de premiações para cada uma dessas colunas. Então, aqui nesse caso, a gente está lidando com 500, né? As 500 últimas premiações, tá? Os 500 últimos sorteios, vamos dizer assim, né? E aí a gente tem aqui a combinação 134 com 61 premiações. Temos também outra aqui acima de 60, que é a 234 também, né? 63, tá bem alto. E também tem aqui a 345 com 62, tá? Essas três estão acima de 60, muito interessante. E se são 500, está dando acima de 10%, né? Tá ali dentro daquela faixa de a cada 11 você ter aí a questão da premiação, né? Uma estatística de probabilidade muito conhecida na Loto Fácil, tá? E para o lado aqui das colunas também, coluna 135, olha lá, com 65, a coluna 145 com 70 ocorrências, está bem elevada, né? Essas duas se destacam aqui. Então é isso, caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, deixe aí nos comentários, terei imensa satisfação em responder. Abraço!